Pronto, bora lá. Então, gente, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre MIBs, né? A gente já conversou bastante sobre essa solução de gerência que tem agentes, né? Que é um software que roda em cada elemento que a gente quer gerenciar, né? Então, se a gente tem uma rede formada por vários equipamentos de rede, outros equipamentos que estão em rede, né? A gente vai ter vários equipamentos de conexão de rede, como roteadores, switches, comutadores ou hubs, tem os hubs, repetidores, aliás. E além desses equipamentos que são de interconexão, né? Eles servem para conectar os outros equipamentos, ainda existem equipamentos que operam na rede, que também fazem parte da rede, não como interconexão, né, mas que eles estão na rede, né, como por exemplo, impressoras, servidores, tá? Cada elemento desse, onde roda, que a gente quer gerenciar, né, enquanto equipe de gerência de rede quer gerenciar um elemento da rede, então nesse elemento precisa executar um software que a gente chama de agente, né, por isso que a gente tá vendo aqui os agentes aqui, em todos esses dispositivos aqui, sejam de interconexão ou sejam outros dispositivos de computação, né, computacionais, tá? Esses agentes, lembram o que é polling? A estação de gerência, ela vai de tempos em tempos solicitar informações sobre esses agentes para conseguir guardar isso no banco de dados, as informações históricas, né, de todas as requisições que foram feitas sobre informações a esses agentes. Isso fica guardado no banco de dados, de forma que na estação de gerência a gente consiga ver relatórios, gráficos, alarmes, que em geral são dados no tempo, né? São séries temporais, né? Como aquele exemplo que a gente já viu. Deixa eu ver se está aberto aqui. Aquele exemplo que a gente já viu, né? Do POP, né? Por exemplo, a gente tem alguns equipamentos que são mostrados aqui, né? Essa topologia não necessariamente é a verdadeira, né? Mas enfim, a gente pode entrar em um equipamento desse, pegar informações, e a gente vê que existem informações no tempo. São os últimos 7 dias aqui nessa configuração dessa ferramenta. Cada ferramenta pode ser configurada de um jeito diferente. Mas tipicamente a gente tem informações de séries temporais, né? Nesse caso aqui, a gente tem informações dos últimos 7 dias, tá? Então, quando a gente tem essa solução de gerência executando, esse gerente que roda aqui, né, nessa estação de gerência, tem também um software que é um gerente, e esse gerente fala SNMP com esses agentes todos para solicitar informações, coloca essas informações nessa base de dados, e aqui vai ter um software, tipo um front-end, que vai ler coisas aqui, é um front junto com back, tudo junto, que vai ler coisas aqui desses dados que foram coletados já, para gerar relatórios e gráficos que sejam de utilidade para quem está gerenciando essa rede, tá certo? Aí, essa aula de hoje a gente vai falar sobre esses dados específicos, porque esses roteadores, né, esses equipamentos onde os agentes rodam, né, que são os elementos gerenciados, eles vão responder essas requisições SNMP. Essas requisições SNMP, elas vêm solicitando alguma informação de gerência, como a gente falou na aula passada, né? Essas informações de gerência, elas ficam numa MIB. Essa MIB tem uma estrutura hierárquica, e cada informação dessa é conhecida como se fosse um objeto de informação de gerência. Então, essas solicitações são solicitações por objetos de informação de gerência. E esses elementos aqui, que são os elementos gerenciados, eles respondem o valor daquele objeto no momento. Então, um gerente pode perguntar, por exemplo, qual é o seu status? Tá? Esse roteador, ele só sabe o status dele no momento. Ele não sabe qual era o status dele, se é operacional, se é em teste, se é down, né, que não está funcionando. Ele não sabe qual é o status de 1 hora atrás, de 1 minuto atrás. Ele sabe do de agora. Então, todas essas informações que esses elementos gerenciados respondem são informações de uma foto instantânea do agora, tá? Eu posso perguntar, por exemplo, servidor, me informe quais são todas as conexões TCP que estão estabelecidas agora aí na sua rede.
E aí ele vai informar todas as conexões TCP, vai ter informações sobre todas as conexões TCP de agora, não de 1 minuto atrás, nem de 1 hora atrás, mas de agora. Então, isso é chamado assim no jargão, é um snapshot, é como se fosse, é uma visão instantânea, é uma informação instantânea daquela hora. Então, esse gerente, cabe a essa estação de gerência, ao gerente que está aqui coletando as informações, que ele seja configurado, que ele pense não, que é um software, né? Que ele seja configurado para que essa consulta aos agentes seja feita numa periodicidade adequada, tá? Então, por exemplo, se eu quero que a minha estação de gerência mostre o status do meu servidor, vamos ver o roteador de Rio Tinto. O roteador de Rio Tinto é esse aqui, ó. Eu quero que a minha estação de gerência mostre o estado desse meu roteador aqui, tá? Se eu quero isso, e eu quero fazer uns gráficos como esses que estão aqui, é porque tá ok, é app, né? É operacional. E 0 é que não tá operacional, tá? Então, se eu quero fazer um gráfico tipo esse, aqui são as horas do dia e aqui qual era o estado dele, tá? Será que faz sentido se esse gerente aqui começa a fazer coletas sobre o estado, né? Lembra que esse roteador, essa impressora, essas coisas, esses elementos gerenciados, incluindo, obviamente, esse roteador aqui de Rio Tinto, né? Ele só sabe o estado dele de agora, o instantâneo, né? Então, não faz sentido eu perguntar agora e achar que isso é válido para o dia todo, né? Ou, dependendo do tempo que eu quero levar para responder falhas, eu vou configurar essa periodicidade. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento que é muito importante, assim, se ele falhar, que eu saiba, que eu perceba aqui pelos meus relatórios, né, pelos gráficos que eu vejo, que eu perceba rapidamente, então eu preciso fazer uma coleta de uma periodicidade mais curta, né? Então, por exemplo, eu posso, para alguns equipamentos que são menos importantes, eu posso perguntar de hora em hora, porque para esses equipamentos, eles não são muito importantes, se levar 1 hora para eu perceber que ele caiu, não tem tanto problema. Mas para outros equipamentos muito importantes, eu posso perguntar a cada 5 minutos, de forma que a cada 5 minutos o estado daquele equipamento vai ser atualizado na minha estação de gerência, e em 5 minutos no máximo eu vou perceber que tem alguma coisa errada com aquele equipamento, por exemplo, tá? Então, essa conversa entre o gerente e os agentes, ela geralmente é configurada pela própria equipe, né, que administra essa rede e que sabe o que é mais importante, o que é menos importante. Geralmente as ferramentas permitem que a gente tenha essa flexibilidade, tá, de configurar diferentes intervalos, tá? Outras podem não ter, mas o fato é que o gerente ou os gerentes, né, quando a gente está num ambiente de uma rede muito grande ou de uma rede que é mais metropolitana ou é distribuída entre vários campos diferentes. Então, às vezes, a gente tem vários gerentes, né? Um em cada campus, digamos assim, um em cada rede de tamanho de campus. E aí, esses gerentes têm que, de tempos em tempos, coletar informação sobre esses agentes para poder gerar esses relatórios bacanas aqui que a equipe de gerência de redes vai olhar, certo? Aí, a gente já sabe que eles conversam SNMP e que eles perguntam sobre objetos de informação de gerência. Cada objeto tem seu identificador, que tem uma árvore. A gente vai ver um pouquinho ainda de tudo isso novamente. Mas a aula de hoje é mais para a gente começar a ter noção dos dados que todo elemento gerenciado, se é gerência SNMP, que é esse que a gente está estudando agora, né, que é o padrão SNMP, que é o padrão da internet, todo elemento gerenciado por SNMP, ele vai ter alguns dados, tem alguns módulos aí de informações, alguns dados que todos eles vão poder responder sobre. Então, por exemplo, esses exemplos que eu já dei, que são mais básicos, né, sobre qual é o estado agora daquele equipamento. Todo equipamento, todo agente SNMP deve ser capaz de responder isso, tá? Por exemplo,
Aí, existe uma base de informação de gerência, que é em inglês, né, fica MIB, tá? Que é a MIB2, tá? E essa base de informação de gerência, ela tem informações que são muito básicas. São informações básicas sobre TCP/IP em geral, que TCP/IP é o padrão da internet, e aí essa MIB traz as informações relacionadas ao funcionamento dessa pilha TCP/IP em cada elemento gerenciado, tá? Claro que vão ter coisas que não precisa ter, porque, por exemplo, um elemento que é um repetidor trabalha no máximo no nível 1, chegando no nível 2, muito, muito mal, então ele não vai ter as coisas de camadas mais elevadas, tá? Um roteador pode ser que ele não tenha informações sobre conexões TCP, porque ele só vai até o nível 3. Um servidor, um equipamento que não trabalha no roteamento de borda, então ele não vai ter informações sobre rotas dinâmicas e tal, que são configuradas para os equipamentos dos roteadores mais parrudos, tá? Mas essa MIB2, ela vai trazer um conjunto de informações, tá? E parte dessas informações são muito básicas, e todo equipamento gerenciado vai ter que ter a responsabilidade de responder sobre essas informações. Então, a definição dessas MIBs, né, que são formadas por essas coleções de objetos de informação de gerência organizadas em árvore, tá? Essa definição, essa especificação, ela tem que ser muito bem formalizada para que esses gerentes saibam conversar com todos os agentes, independente de quem é o fabricante desses equipamentos, tá? Porque imagine aí, tem um fabricante que é Cisco, aí a Cisco produz o roteador dela, e é a Cisco que vai implementar o agente SNMP, que vai ficar rodando nesse roteador e que tem que responder uma série de informações de gerência para o gerente que vier perguntar para ele. Então, outra produtora, Huawei lá, ela vai produzir o roteador dela, o switch dela, e é ela que vai implementar o agente SNMP que vai executar lá e responder sobre as informações de gerência que foram definidas na MIB2 para aquele equipamento, tá? Então, sem uma especificação muito formal, ficaria inviável a interconexão de equipamentos de fabricantes diferentes, por exemplo, tá? E aí a gente ia ter que ter uma rede que era composta só por equipamentos do mesmo fabricante, por exemplo, o que não é eficiente, né? O que não é bacana. Então, essas informações que são que os elementos gerenciados têm que ter a responsabilidade de responder por elas, né? O estado delas de agora, né? Do momento. E isso é implementado por cada fabricante aqui, né? Claro que algumas coisas a gente pode instalar, né? Eu pego um servidor desse, que é de qualquer fabricante, eu vou baixar um agente SNMP nesse servidor para poder tornar ele um elemento gerenciado. Então, isso aqui eu faço por fora. Mas, em geral, a gente não faz por fora esse tipo de coisa nos elementos lá, nos roteadores, né? Isso vem tudo embutido nos próprios equipamentos de rede, tá certo? Então, o que a gente vai ver hoje é um pouco mais sobre que dados são esses que a gente consegue coletar, tá certo? E como é que é essa definição desses dados, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, como sempre, só me interromper. As MIBs, né, são essa base de informação de gerenciamento, e uma coisa que precisa ficar muito claro, assim, é que elas são muito importantes, porque se a gente quer gerenciar alguma coisa, a gente precisa ter informação, né? Não adianta eu dizer que vou gerenciar uma rede e eu não tenho informação nenhuma sobre a rede, né? Eu ficar gerenciando, fazendo ping à mão, né? Não sei, não consigo nem imaginar. Então, a gente precisa, quanto mais informação a gente tem, mais rápido é a detecção de falhas, é a detecção de problemas de desempenho, tá? E com base nessas informações de gerência, decisões podem ser tomadas de uma forma mais eficaz. Então, por exemplo, se eu tenho uma boa base de informação de gerenciamento e eu tenho na minha estação de gerência, se eu consigo manter, por exemplo, vamos supor, o tráfego na minha rede, eu sei que eu pago, um exemplo, eu pago um enlace daqui para, sei lá, Campina Grande, e eu pago um enlace de 50 megabits por segundo.
E eu começo a gerenciar esse enlace. Aí no início, a minha utilização nunca passava de 10 megabits por segundo. Aí, com o passar do tempo, as pessoas foram começando a usar mais, de repente, a maior parte do dia, eu tenho mais de 48 megabits por segundo transferidos nesse enlace, por exemplo. Então, dá uma sensação para o gerente, né, de que esse enlace está começando a ficar saturado e de que era bacana aumentar essa largura de banda. Com base nessa informação, a gente vai sugerir que isso seja aumentado, isso custa dinheiro, né? Então, as informações de gerência, elas não servem só para o gerente ficar olhando e detectar se tem problema ou se não tem. Elas servem também porque as redes que são de fato usadas, elas são como se fossem coisas vivas, assim, as coisas mudam, a forma de usar muda, o comportamento muda. Então, conhecer essa rede e conseguir ver situações que estão tendendo a um colapso, né, como esse exemplo que eu dei agora, são bacanas até para que os gerentes assim que têm o dinheiro na mão possam decidir melhor se vai gastar esse dinheiro aumentando a largura de banda ou comprando um servidor novo, tá? Porque no final tudo tem a ver com o dinheiro que você quer gastar para gerenciar para manter aquela infraestrutura, né? Então, as informações de gerência, elas servem em vários aspectos diferentes, tá? A gente aqui vai se focar muito mais no aspecto operacional, né? De fazer funcionar, de fazer funcionar bem, de evitar problemas de desempenho, de evitar falhas. Mas tem esse outro aspecto também, né? Gerencial que tem a ver com tomada de decisão, tá? Então, a informação, ela é muito importante aqui nessa área, tá? Não dá para gerenciar uma rede sem informação, certo? E como eu falei para vocês, os agentes, eles informam a situação instantânea do momento. Eles não sabem sobre o passado, eles não guardam isso lá sobre o passado. Então, cabe ao gerente ou aos gerentes, né, depende da arquitetura que a gente tem, de ficar solicitando as informações de tempos em tempos, as informações que desejam ser solicitadas e guardando em uma base de dados para que a gente consiga ter informações históricas sobre uma série de métricas importantes para a gerência daquela rede. E aí, as informações, né, essas informações, quem tem de fato a informação, quem sabe responder pela informação são os agentes, né? O gerente, ele apenas coleta, reúne, organiza, apresenta de forma que o gerente humano consiga ler, interpretar alguma coisa interessante, tá? Mas quem tem de fato a posse da informação são os agentes. São os agentes, esses agentes, né? São eles que controlam uma série de objetos de informação de gerência e respondem por esses objetos, tá? Então, assim, o gerente, ele não sabe de nada, na verdade. A única coisa que ele sabe é com quem ele tem que conversar, né? Com que agentes ele precisa conversar e o que é que ele precisa pedir e de quanto em quanto tempo ele tem que fazer isso. É isso que o gerente sabe. Mas o gerente, ele não sabe como é que as coisas estão, ele precisa perguntar aos agentes. Então, quem de fato controla a informação, tem posse da informação instantânea, claro, né, como eu falei, são os agentes, tá? Então, todo agente, ele vai controlar uma coleção de objetos de informação de gerência. E aí, para que esses agentes possam vir de diferentes fabricantes, né, em diferentes momentos do tempo, por exemplo, e saibam responder ao gerente da mesma forma, tá? Essas informações de gerência, elas precisam ser definidas. É preciso definir muito bem como é que essa informação é representada, né? Que tipo de codificação vai ter, se é um inteiro, como é esse inteiro, como é que esse inteiro é representado lá internamente. A gente não vai chegar aqui nesse detalhe todo, mas até isso é preciso ser muito bem especificado para que consiga haver essa interação entre os agentes e entre os gerentes e os vários agentes que compõem aquela rede, certo? Como é que essa informação é representada? Como é que essa informação, pelo gerente, ela vai ser interpretada? Então, uma série de informações, não quero usar a palavra informação, uma série de detalhes precisam ser muito bem especificados, sem nenhuma ambiguidade, para permitir que esse sistema distribuído funcione corretamente, né? Porque não adianta a gente perguntar, me dê o sys uptime, que é
o tempo que faz que o módulo de rede desse agente está online, sem reiniciar. Aí eu peço o sys uptime e ele me dá outra coisa, que não tem nada a ver com isso, não faz sentido, né? Então, tudo tem que ser muito bem casado, muito bem especificado, para que não tenha ambiguidades e que essa comunicação flua entre os vários dispositivos da rede, certo? Na verdade, existem várias MIBs. A gente falou aqui sobre uma MIB que é a mais básica e provavelmente a mais importante, porque como eu falei para vocês, os agentes todos respondem sobre quase todos os módulos dessa MIB 2, que é a MIB que a gente vai falar um pouco mais hoje sobre ela. Mas existem muitas MIBs, tá? Existem MIBs específicas para tecnologias de rede específicas, Ethernet, ATM. Existem MIBs específicas para serviços, para hosts. Então, existem muitas MIBs diferentes que respondem sobre, digamos assim, questões diferentes daquele agente, tá? Então, por exemplo, um agente que eu quero monitorar um host, porque ali naquele host roda o DNS, roda o serviço web, roda um monte de coisa importante da empresa, por exemplo. Eu quero monitorar esse host, que quando ele cair eu quero perceber. Então, eu posso instalar lá uma MIB a mais, que é uma MIB que é específica para gerência de host, tá? De equipamentos hospedeiros, assim, de serviços, certo? Aí a gente vai falar da MIB 2 só primeiro, porque é uma MIB importante no sentido de que todo agente praticamente responde por uma grande parte das informações definidas nessa MIB 2, certo? Mas existem muitas outras MIBs. E um agente, ele pode implementar várias MIBs diferentes, certo? Não tem limite para a quantidade de MIBs que um agente pode implementar e responder sobre aquelas informações que estão definidas naquela base de informações de gerência. Agora, os agentes só sabem responder sobre objetos que estão nas MIBs que eles implementam. Então, a MIB 2, como é uma MIB comum a quase todos os agentes, ela vai trazer informações que o gerente pode perguntar a praticamente todo agente, que eles vão saber responder, tá? Já essa MIB de hosts que eu falei, ou uma MIB ATM, uma MIB Ethernet, elas só vão funcionar se elas estiverem implementadas no agente e aquele agente realmente souber responder sobre aquilo, né? Se ele tiver de fato numa rede Ethernet e ele implementar aquela MIB, então ele vai poder responder. Aquilo é um host, de fato a gente instalou lá um agente que responde sobre aquela MIB específica dos hosts, ele vai começar a saber responder também sobre essa MIB, tá? Então, elas podem coexistir nos agentes, tá? E eles vão começar a responder sobre informações definidas em bases de dados diferentes. Como a gente já falou antes, né? Cada MIB é uma coleção de objetos de informação de gerência. E é tudo organizado numa árvore. Eu devia ter trazido a outra árvore, que era mais bonitinha. É uma árvore assim, né? Lembra que é uma árvore lá do pessoal da ISO, que é para padronização. E aí tem um filho de ISO, que é o org, que é para coisas mais públicas. Dentro de org tem um filho, que é o departamento de defesa. Daí veio a internet, tem mais outro filho. E cada nó dessa árvore está associado a um número. E cada nó desse tem um identificador, que é o caminho que a gente percorre desde a raiz da árvore até aquele nó que a gente quer indicar com esse identificador. Então, o identificador da MIB 2, que está aqui, vai ser 1.3.6.1.2.1. Aí, isso é o identificador da MIB 2 nessa árvore. Outras MIBs podem estar, por exemplo, aqui embaixo de gerência, né? A MIB 2 é o 1. Eu posso ter outras MIBs aqui com outros OIDs, certo? E os equipamentos gerenciados, eles podem implementar essas outras MIBs também, tá? Hoje a gente vai falar só da MIB 2. Então, tá claro até aqui, as informações, elas são controladas e elas são de posse do agente, mas é só a informação do agora. Cabe ao gerente recuperar na periodicidade correta as informações desejadas dos agentes,
Os agentes implementam essas MIBs. Essas MIBs trazem informações, geralmente informações agrupadas de sobre uma determinada questão da rede. Então, por exemplo, a MIB 2, ela vai trazer informações sobre questões relacionadas à operação do protocolo TCP/IP, que é o protocolo usado na internet, tá? Mas podem existir outras MIBs. Então, essa MIB 2, ela traz algumas informações que são muito, muito básicas e muito importantes de serem gerenciadas por qualquer equipe de gerência, certo? Então, tem duas que eu trago aqui, porque de fato, assim, não dá para gerenciar uma rede sem ter informação sobre essas coisas que eu vou falar aqui: status e estatísticas de interface, estatísticas de uso dos enlaces de rede, estatísticas de se está operacional ou não, tá? São informações que são muito básicas e essas informações são definidas lá na MIB 2, certo? Então, com as informações da MIB 2, a gente consegue, por exemplo, identificar o estado atual de todos os elementos gerenciados, de todos os equipamentos, se eles forem gerenciados, né? Se realmente existe um agente SNMP executando lá, a gente consegue recuperar o estado de todos os elementos gerenciados, inclusive de todas as interfaces de rede desses elementos gerenciados. A gente consegue identificar o tráfego na rede, tráfego de chegada nas interfaces, tráfego de saída, erros, pacotes descartados. Tudo isso é muito importante para uma equipe de gerência manter em mente. Sabe? Todo dia você olha e você chega na frente da sua estação de gerência e você olha isso tudo, especialmente para os equipamentos mais importantes, para os enlaces mais importantes, e você começa a criar, como eu falei lá na primeira aula, um baseline, assim, uma noção do comportamento normal da sua rede, de forma que fica muito mais fácil de você perceber quando ela está saindo dos trilhos. Sabe? O comportamento normal é que o tráfego de entrada nunca ultrapassa 10 megabits. E hoje está em 20, tá alguma coisa errada. Mesmo que não foi gerado nenhum alarme, tá tudo operacional, mas tem alguma coisa errada. O tráfego nunca ultrapassa 5 e hoje está em 20. Porque o próprio gerente humano, né, ele vai olhar essas informações e ele vai começar a entender sobre o comportamento normal e criar esse modelo mental desse comportamento da rede. E aos poucos ele vai conseguir encontrar, antes mesmo dos erros começarem a acontecer, ele vai conseguir encontrar problemas, certo? Que é o ideal, né? A gerência proativa, a gerência que, em vez de reagir a falhas, ela identifica uma potencial falha e já proativamente conserta aquilo ali, tenta identificar a causa daquilo ali e tenta evitar que aquela falha ocorra, certo? Então, as informações da MIB 2, esse tipo de informação aqui que eu falei para vocês, nesses exemplos, todas são informações que a gente coleta através de objetos de informação de gerência que são definidos na MIB 2, tá? Por isso que ela é tão importante, porque isso é o básico do básico, né? Não existe nada mais básico na gerência do que essas informações sobre status, sobre tráfego na rede, sobre erro, tá? E aí, esses objetos de informação de gerência, né, que eu falo, como que eu já dei exemplos na aula passada, aqui eu acho que já vai começar a ter um exemplo ou outro. Então, eles têm um identificador único, que depende do caminho deles naquela árvore lá da ISO, né? Então, todos eles têm um identificador, que é parecido com esse aqui, né? 1.3.6, não sei o quê. Além disso, esses objetos, né, eles são todos folhas dessa árvore, né? Eu mostrei para vocês que era uma árvore que começa lá em ISO e vai até chegar na MIB 2. Lá da MIB 2 tem a árvore que está abaixo da MIB 2, né? E essa árvore, tudo que for folha abaixo dessa árvore vai ser objeto de informação de gerência. Tudo que não for folha, que for um nível que tem ainda filhos, então é o que a gente vai chamar de grupos ou módulos, tá?
Então, essas informações de gerência, elas são organizadas. Parecem aqueles pacotes de Java que a gente usa, né? Um pacote só para as exceções, um pacote só para umas classes utilitárias que a gente quer ter, né? Um pacote que tem a ver com entidades, não sei o quê. Enfim, a gente sempre organiza, né? Quando a gente está escrevendo uma aplicação Java, por exemplo, a gente organiza em pacotes. Aqui é uma coisa parecida. Organizar as informações com base... geralmente aqui vai ser na camada da rede que aquela informação está relacionada, tá? Então já a gente vai ver uns exemplos e aí fica muito claro. Vai ter um grupo que é sobre o IP, que é a camada IP. Vai ter um grupo que é TCP, que é só sobre conexões TCP. Um grupo sobre o DP, tá? Um grupo geral sobre descrição do sistema, interfaces que tem a ver com a camada 2, tá? Então existem esses grupos aqui, aí abaixo desses grupos tem as folhas, né, com as informações associadas àquela característica ali da rede, certo? E esses objetos de informação de gerência, eles podem ser ou escalares ou tabulares. Escalar é um objeto que quando você pede esse objeto, vem um valor, porque só existe um valor mesmo. Então, tudo que tem a ver com equipamento como um todo, né? Por exemplo, eu coloquei o exemplo aqui, sysuptime. Sysuptime indica há quanto tempo esse equipamento está online sem reiniciar, né? Desde o último reinício, quanto tempo se passou. É isso que informa o sysuptime. Então, ele tem a ver com o equipamento como um todo. Quando eu solicito esse objeto, vai vir um valor, né, um único valor. Já tem outros objetos que eles fazem parte de uma tabela. São objetos chamados de tabulares. Você geralmente, o SNMP V2, V3, né, tem como pegar tabelas inteiras, para ser bem mais fácil de você coletar. Então, por exemplo, existe uma tabela que vai ter informações sobre todas as conexões TCP estabelecidas agora naquele equipamento. Existe uma outra tabela que vai ter informações sobre todas as interfaces de rede daquele equipamento, tá? Então, são informações tabulares. Quando essas informações tabulares eles trazem, na verdade, várias instâncias de objetos associadas como se fosse uma entrada daquela tabela, tá? Então, por exemplo, para aquela tabela de interface que eu falei, para a tabela de interface que eu falei, o ID dela é esse aqui que está aqui, 1.3.6, já dá para ver? Melhorou, né? Essa tabela tem o ID dessa tabela. Aí ela vai ser uma coleção de entradas que foi definida com o nome ifentry. Já eu mostro outro código mais bonitinho para vocês. E aí essa coleção de entrada aqui, ela vai dizer todos os objetos que tem aí nessa entrada. Que nesse caso aqui vai ter que ter o índice, que é para cada linha, né, dessa tabela, vai ter um índice. Então, por exemplo, se eu tenho um switch, um computador com 64 portas, então eu vou ter um índice de 0 a 63, tá? É um número único que eu posso usar e cada interface de rede desse switch vai ter seu próprio índice, certo? Aí tem uma descrição, tem tipo... tem um monte de informações. Para cada interface de rede eu tenho todas essas informações. Então, se eu tenho um computador com 64 portas, eu vou ter uma tabela com 64 linhas e com todas essas colunas especificando para que a gente consiga identificar qual é o estado atual, né, dessas interfaces e de qual o tráfego nessas interfaces e outras informações, certo? Então, existem esses dois tipos de informações. Querem perguntar alguma coisa? Tô caminhando, tô prosseguindo aqui. Oi, boa tarde.
É. Não, isso ele pode manter essas informações como se fossem estruturas de dados que ele mantém lá, né? Igual um SO que mantém a tabela de processos, né? Um SO não mantém uma tabela de processos com os processos que estão agora, né? Que existem agora, nesse momento. Da mesma forma, eles vão manter uma tabela de interface, uma tabela de conexões TCP, uma tabela de conexões UDP, uma tabela de roteamento, um monte de informações assim que mantém, mas que uma vez que aquele equipamento foi desligado, aquele se perde. Entende? Não é que ele vai gerar a informação na hora, ele mantém, uma conexão foi estabelecida, a tabela é atualizada. Sabe? Tem, ele fica atualizando, exatamente. Tem informações que são contadores, como eu falei na aula passada, né? Então, por exemplo, esse próprio IF em octets indica quantos octetos entraram em uma determinada interface. Octetos são bytes. Quantos bytes entraram naquela interface, se minha memória não falha, desde o último reinício. Então a estação de gerência tem que entender isso e eu coletei agora e eu tinha coletado há 10 minutos. Se eu diminuir um pelo outro, eu sei a quantidade que foi transferida em 10 minutos, né? Nada. Então, como eu falei para vocês, essa MIB e essas informações de gerência, elas têm que ser definidas de uma forma totalmente não ambígua, para que essa comunicação flua, né? Então, a sintaxe para definir essas MIBs, elas vêm desse SMI. Aqui é uma sopa de letrinhas, né? MIB, ASN, SMI, blá blá blá. Mas o fato é que essa linguagem aqui, a ASN1, que é Abstract Syntax Notation 1, ela é muito usada. Ela é como se fosse o padrão das telecomunicações, assim, para definir estruturas de dados que representam informações lá na área de telecomunicações. E também de como é que é a codificação dos dados, como é que se dá a transmissão, a decodificação do outro lado que recebe. Então, é um padrão para definir troca de informações entre diversos equipamentos de diversos fabricantes diferentes, certo? E aí, foi definido para a área de gerência de rede de computadores, porque a gente está falando de rede de computadores, né? Está falando de gerência de rede de computadores, não é outro tipo de rede. Foi definido um subconjunto dessa ASN1 foi usado para definir essas MIBs, tá? A ASN1, assim, eu não vivi isso, eu suspeito que era uma bazuca muito grande e eles extraíram o que importava, o que era importante, para que a gente conseguisse definir na área de gerência de redes as informações de gerenciamento, tá? Então, isso aqui foi definido como um subconjunto de ASN1 e é usando essa SMI que a gente define as informações de gerência de uma MIB. Então, toda MIB vai ter um RFC associada, um ou mais, na verdade. A MIB 2 mesmo, inicialmente ela estava nessa RFC 1213, mas se você for ver, hoje em dia tem uma definição só para o que é IP, outra só para o que é TCP, outra só para o que é UDP, tem um monte de RFCs agora que definem várias partes da MIB 2. Mas é nessa linguagem, né? É nessa notação, digamos assim, não é linguagem, é uma notação, tá? A gente até viu na aula passada um exemplo. Então, isso aqui, só para vocês, relembrar, né? Para não ficar perdido. Isso aqui é um identificador de uma informação de gerência, né? Esse identificador é o identificador da MIB 2, tá? Que é 1, 3, 6, 1, 2, 1. Aí eu falei para vocês que dentro da MIB 2 a gente vai ter vários grupos. Aqui tem alguns grupos da MIB 2. O grupo System, que é para informações gerais sobre o sistema. O grupo Interfaces, que é para falar sobre cada interface de rede daquele equipamento.
Aqui eu acho que tem a ver com aquele serviço ARP, né, que faz, que mapeia de endereço físico para endereço IP. Aqui tem a ver com o serviço IP de fato. Aqui é o ICMP, que é aquela camadinha que tem dentro do IP, que a gente usa para fazer ping e um monte de outras coisas. Aqui é só sobre questões de TCP, questões de UDP. EGP é mais para roteadores de roteadores grandes mesmo, né? Que tem grandes tabelas de rotas dinâmicas. Enfim, vai ter vários grupos aqui nessa MIB, cada caixinha dessa não é folha, tá? São os grupos, e aí dentro desses grupos vão ter as folhas. Quando a gente tiver uma folha, um objeto que é escalar, tipo sysuptime, que eu falei para vocês, sysuptime é uma coisa escalar, a gente vai pedir o sysuptime e vai vir um número. É porque aqui dentro já vai ter uma folha aqui dentro desse grupo, e aí eu recupero o valor daquele negócio. Quando a gente tem uma tabela, a gente vai ter a tabela, depois vai ter a entrada da tabela, e dentro da entrada é que vai ter a definição das folhas, sabe? Então a gente vai ter uma profundidade maior aí, tá certo? O esqueleto da definição de um objeto de informação de gerência é esse aqui. Ele tem que ter um nome, tem que ter, aí ele vai ser definido como tipo objeto. Aí tem que ter uma sintaxe, que aqui vai ser o tipo de dado, né? Se é counter, lembra que a gente viu na aula passada alguns tipos, counter, time ticks, network address. Tem uns tipos assim que são definidos dentro do próprio documento, assim, que representam informações importantes. O tipo de acesso, se é uma informação que só pode ser lida, ou se é uma informação que pode ser lida e escrita, ou que só pode ser escrita, ou uma que é não acessível. O status dessa informação, se é obrigatória, se é obrigatório, se é opcional, ou se é obsoleto. Quando é obsoleto, os agentes, depois de um tempo, eles não precisam mais responder sobre aquela informação, tá? Depois vem uma descrição textual, e depois vem o ID, né, o ID único daquele objeto. Tá? Geralmente a gente coloca aqui o nome já do pai ou da mãe dessa árvore e o número desse objeto. Então, aqui, por exemplo, para o grupo interface, naquele OID a gente coloca, é definido como MIB22, porque é o filho 2 da MIB2, interfaces. Tá? Então, isso aqui é como se fosse a definição geral. Eu estou mostrando essa definição porque depois, se vocês forem dar uma olhada nas MIBs e tal, estou pensando em algumas coisas para a gente fazer depois de exercícios. E aí é importante, eu não vou ler a MIB com vocês, né? Claramente não, porque é um negócio enorme. Mas aí depois a gente for fazer alguma coisa, de algum exercício relacionado a isso, que vocês tenham uma noção, assim, de todo o objeto de informação de gerência, ela vai ter mais ou menos essa sintaxe aqui, tá certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem um objeto. Aqui é o grupo, no grupo System, ele é MIB2.1. É o primeiro filhinho lá da MIB2, né? Nessa árvore, é o primeiro filho da MIB2, tá? Aqui a gente está definindo um objeto chamado sysuptime. Sysuptime, ele é de que tipo? Time ticks. Time ticks é como se fosse centenas de segundos, em centenas de segundos, é um tempo em centenas de segundos. Nesse caso aqui, como a gente vai ver na descrição já, o tempo em centenas de segundos desde que o sistema de rede reiniciou a última vez, certo? Aí qual é o tipo de acesso? É read-only, é claro que é read-only, não dá para o gerente querer mudar isso é uma coisa que acontece e a gente só precisa saber qual é o valor, né? Não é algo que faz sentido que o gerente chegue e diga, não, o sysuptime agora vai ser 100, né? Não faz nenhum sentido. Então, isso é um objeto apenas leitura. Status é um objeto obrigatório. Significa que todo agente SNMP precisa responder sobre essa informação. Descrição. O tempo, essa que eu já falei, né? O tempo em centenas de segundos, desde que a porção da gerência de rede, aquele agente, foi reinicializada a última vez. E qual é o ID, né? Qual é o identificador desse objeto? É System. System já tinha sido definido como MIB2.1. Então, ele é System, que é MIB2.1.3. Certo? E aí, isso aqui é o exemplo, né? Então, o gerente, isso aqui é um tipo de objeto que é escalar.
Então o gerente vai chegar e vai mandar uma requisição SNMP, que vai ser um GET para esse ID. Quando chega um GET, ó, nota que foi ponto 0, tá? Quando é para uma coisa tabular, eu vou colocar ponto entrar, ponto tabela, ponto entrada, ponto índice daquele negócio que eu quero, por exemplo, é possível, certo? Aí não vai ser um GET, vai ser um GETbook, eu acho. Enfim, aí o gerente está pedindo aqui, através dessa requisição SNMP, ele está pedindo o valor desse objeto sysUptime. Aí esse switch vai e responde. Vamos supor que ele respondeu esse valor aqui. Quando a gente transforma isso em dias, né, a gente sabendo quantas centenas de segundos tem num dia, a gente divide, e aí ficou 4,36 dias, ou seja, faz 4,36 dias que esse switch aqui está operacional, assim, foi reiniciado, certo? Em termos de rede, gente, isso é pouco, tá? Isso é um nenenzinho, certo? Porque em termos de rede, cadê aquele negócio? O roteador de Rio Tinto, vamos ver há quanto tempo. O roteador de Rio Tinto, há quanto tempo foi reiniciado? Estão vendo? 182 dias, 6 horas e 8 minutos. Essa informação aqui, que tá aqui, ela vem aqui, da MIB. É o sysUptime desse equipamento, desse roteador FPB Rio Tinto, certo? A última vez que ele foi coletado foi na terça 19 às 2h20, tá? Como são 2h28, eu acho que ele deve coletar a cada 10 minutos. Coleta o novo. Aí aqui vai mudar daqui a pouco para 18, né? 182 dias, 6 horas e 18 minutos, e assim vai mudando, tá? Então, se você vê um equipamento, esse está só há 23 dias, aí às vezes foi sei lá, atualizou o firmware do negócio, aí reiniciou, mas às vezes não, às vezes é um equipamento que está com problema. Então, isso é uma informação importante, sabe? Você vê um equipamento como aquele do roteador, que está mais de meio ano, né? Que ele tá ligado sem nenhum reinício. E você, de repente, ele foi reiniciado. Aí tudo bem, a primeira vez que ele foi, vai que foi um update de alguma coisa e tal. Mas aí, se esse valor nunca vai crescendo, se ele vai sempre ficando um valor pequeno, pode ser que tenha alguma coisa errada, né? Especialmente se era um equipamento que costumava ficar muito tempo sem reinício, tá? Então, continuando. Essas informações de system, né, desse módulo system, são informações gerais sobre o sistema, tá? Então, vai ter esse sysUptime, que é o status, e tem o status também. Esse sysUptime é há quanto tempo, né? Não foi reiniciado, mas tem se agora tá ok ou não. Aqui a gente vai conseguir ver as informações que tem nesse grupo, tá? Ops, acho que eu passei demais. Então, a gente tem, dentro desse grupo, nota que eles fizeram uma anotaçãozinha, né, porque é o grupo System. Então, todos os objetos que tem abaixo do grupo System começam com sys. Lá no grupo Interfaces, a gente vai ver todos os objetos que estão abaixo começam com if. Então, aqui tem uma descrição daquele sistema. Identificador, isso aqui eu nem sei o que é. Standard Identification System. É como se fosse o identificador desse elemento gerenciado. sysUptime, que é esse que a gente viu. syscontact é uma coisa que, esse syscontact são informações que identificam a pessoa de contato que gerencia esse equipamento. Então, faz sentido que seja read e write? Vamos ver. Syscontact. Faz read e write, tá vendo? Porque mudou o gerente e vai mudar, né? É a informação de contato da pessoa que vai ser contactada sobre esse equipamento, tá?
Então, é algo que pode ser controlado também, que pode ser configurado. Sysname é o nome desse equipamento. Localização, o equipamento que estava num prédio foi para o outro. Então, isso aqui é outro exemplo de um objeto que pode ser escrito, né? Ó, read write de novo, porque é a localização física desse nó, desse dispositivo de rede, tá? Sys-services indica indica o conjunto de serviços que essa entidade oferece. O valor é uma soma. Enfim, aí vai ter uma descrição lá que significa alguma coisa. Aí aqui, outra coisa, nunca nem vi isso. Isso aqui acho que não é muito usado, não. Valor do SysUptime. O valor do SysUptime que a gente já viu no tempo da mudança de estado mais recente que o equipamento teve. Ele estava down, passou a ser up. Qual era o valor do SysUptime? Ou sysoride, ou o valor de qualquer instância de sysoride. Não sei não que é. Vamos ver, sysoride. Tinha lá, não era esse outro? Tinha não. Eu não vou entender porque eu não sei o que é sysoride. Mas enfim, a AMIB, ela vai trazer muita informação, tá? Algumas, como as que eu estou trazendo aqui de exemplo para vocês, elas são muito valiosas, assim, para a gente conseguir manter o estado da rede em mente, né? A operação, como é que a rede está operando agora, né? Como é que está a operação dessa rede, tá? Algumas são muito valiosas nesse aspecto, certo? Aí tem esse outro grupo, o grupo de interfaces, né? Isso aqui vai trazer informação. Quando a gente está falando de um dispositivo de interconexão de rede, isso aqui é muito importante. Claro que no roteador também é, porque eu não quero que a rede do meu roteador... Claro que no servidor também é, porque eu não quero que a rede do meu servidor, se ele é um serviço importante que está ali, eu não quero que essa rede fique topada e tal. Então é bom que eu monitore. Mas quando eu estou falando de um equipamento de interconexão de rede, um roteador com muitas interfaces de rede, uma interface de rede é uma porta de rede onde a gente vai plugar um cabo ou onde vai vir uma rede Wi-Fi que vai... A transmissão vai ser via Wi-Fi, mas é uma interface de rede que tem ali por onde vão entrar bytes, né? Entrar e sair, né? Bits e bits, na verdade, né? Não são nem bytes. Então, quando a gente está falando de um switch, por exemplo, switches profissionais, assim, de redes maiores, muitos têm dezenas, centenas de portas, tá? Às vezes, tem até alguns que tem algumas portas que são muito velozes, outras que são um pouco menos, para que a gente consiga. Essas muito velozes vão fazer mais parte do backbone, o tráfego lá vai ser maior. As que são menos velozes vão distribuir a rede em prédios específicos, em salas específicas. Então, a gente está falando de equipamentos que tem muitas interfaces de rede, tá? O computador da gente, por exemplo, só tem uma, geralmente, né? É a interface que a gente pluga o cabo e às vezes nem isso, só tem o meu tem duas, porque tem uma de cabo e tem outra de Wi-Fi, tá? Acho que os notebooks geralmente vêm com essas duas. Mas quando a gente está falando de um dispositivo de interconexão de rede, a gente pode estar falando de dezenas de portas, né, de interfaces de rede, tá certo? As interfaces são isso, ok? E aí, para esses equipamentos, a gente vai conseguir ter informação sobre cada interface dessa, tá? E muita informação, certo? A primeira informação que tem é esse IF number, que diz quantas interfaces de rede tem naquele equipamento. E aí depois, para esse grupo de interfaces, logo depois dessa informação, esse IF number é um valor escalar, feito esse aqui. Só que aqui é um integer, certo? É um inteiro, é um número inteiro. E ele é read-only também, porque é a quantidade de interfaces que tem naquele equipamento. Não tem como você vir na mão e colocar outra quantidade, tá? Ele é obrigatório também, é a quantidade de interfaces do equipamento, tá? Esse IF number.
Aí, logo em seguida, vem a tabela de interfaces. Essa tabela de interfaces vai ter uma entrada para cada uma dessas interfaces. Se aqui eu disse que eram 64 interfaces, então aqui nessa tabela vão ter 64 linhas, com uma entrada para cada número, tá? O número de entradas, as interfaces geralmente vão de 1 até o IF number, né? Os IDs de cada linha aqui dessa tabela de interfaces, vai ser de 1 até a quantidade de interfaces que tem ali indicado nesse objeto IF number, certo? Deixa eu ver o que é isso aqui, que eu nem lembro mais. Tá, acho que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui na anotação lá do SMI, certo? Ninguém precisa decorar isso, mas eu quero que vocês tenham noção de onde é que vem isso, porque um gerente de rede, ele precisa entender essas coisas, especialmente se ele for configurar uma solução, né, para ver o que é que ele tem que recuperar, de quanto em quanto tempo, né? Então, essas informações o gerente tem que conhecer para poder bolar essas soluções de gerência, tá certo? Aqui a gente tá vendo o grupo interfaces, certo? Ó, grupo interfaces. Aí o primeiro é o objeto IF number, como eu falei para vocês, que vai dizer o número de interfaces desse equipamento, tá? Independente do estado dessas interfaces, tá? Então, se tiver uma quebrada, não é por isso que ele vai dizer que em vez de ter 64, tem 63. Ele vai continuar com 64. Logo em seguida vem a tabela de interfaces. Ó, a tabela de interfaces, ela é de que tipo? Parece uma pseudocódigo, né? A tabela de interfaces é de que tipo? É a sequência de entradas de interface, de IF entry. Aí, isso aqui é não acessível, porque eu não consigo recuperar isso especificamente, entendeu? Mas isso é obrigatório. É a lista das entradas nessa tabela aqui, das entradas das interfaces. E o número é dado pelo IF number que está lá em cima. Aí aqui é o OID dele, que é interfaces.2. Vai ser o OID desse IF table. A IF table é uma sequência de IF entry. E o que é danada IF entry? IF entry é do tipo IF entry mesmo, não acessível também, obrigatório. É uma entrada da tabela de IF table, né? Que contém objetos dessa camada de subrede, que é a camada 2, para uma interface particular. Então, vai conter uma série de objetos que informam sobre uma interface particular. Que objetos vai ter? Aí é uma IF entry, é uma sequência de IF index, IF desc, aí vai ter aqui tudo, quais são todos os objetos, né? Como se fossem as colunas dessa tabela que a gente está definindo aqui. E os tipos delas. Aí depois, para cada coluna dessa, vai ser definido o objeto mesmo associado a essa coluna, tá? Então, IF index, tá aqui o objeto IF index. Que tipo? Ele é sólido, ele é obrigatório. É um valor único para cada interface, que vai de 1 até o valor de IF number. Então, isso aqui é tudo padronizado. Note que não fica nenhuma brecha para um fabricante de 0 a IF number menos 1 e o outro é de 1 a IF number, entende? Então, tudo tem que ser especificado para que a comunicação se dê corretamente entre gerentes e agentes. Aí depois vai definir cada um, IF10, criar descrição, não sei de que, IF-type, é o tipo da tecnologia mesmo, aí aqui já vai ter um monte de tipos um monte de valores que podem ser assumidos. Cadê? Ethernet, CSMA/CD, né? A maioria do que a gente tem, por exemplo, lá nos laboratórios vão ser desse tipo aqui, certo? E assim vai definindo cada objeto, tamanho máximo do datagrama que pode correr nessa rede, nessa interface, a largura de banda dessa interface, o endereço físico, né, aquele MAC address lá, dessa interface, o status, pronto, isso que é muito importante, o status.
tá? E aí ele define aqui, na própria MIB, está definindo quais são os valores que esse objeto pode assumir, como se fosse um enum, né? Então, ele pode assumir up, que é o ok, né? Ele está pronto para receber pacotes, para ir para transferir e enviar pacotes. Down, que é o que não está funcionando, que é o valor 2. E testing, que é como se fosse no modo teste aí, que raramente é usado. E aí, isso aqui, ele vai ser read e write por conta do modo teste, tá? E aí na verdade, é porque isso aqui é o IF admin status, né? Não é o operacional, isso aqui é o desejado, por isso que ele é read e write, tá? Então, eu como gerente de rede, eu posso setar, isso aqui é importante para aqueles traps que a gente já falou no passado, né? Que eu falei, tem algumas coisas que o agente pode iniciar a conversa mandando um trap, em vez de ser o gerente que inicia com a requisição. Então, esse é o tipo de coisa que pode ser configurada, tá? O administrador quer que esse equipamento, que essa interface fique up. É uma interface que ele quer funcionando. Aí, isso aqui é o estado desejado. O estado desejado da interface. Aqui é o estado operacional da interface. É o que, de fato, tem agora nessa interface. O que é que está acontecendo agora com ela? Ela está up, está down ou está sendo testada? E aí, se esses estados são diferentes, né? Se o desejado é um e o operacional é outro, isso pode ser o tipo de informação que vai uma notificação para o gerente para avisar, certo? A última vez que houve mudança, acho que de estado dessa interface, isso. Aí ele pega o sysuptime da última vez que essa interface mudou de estado. E aí essa informação. Então, tem uma série de informações sobre interface. Aqui a gente tem contadores, o número do pacote de entrada não unicast, que são pacotes de broadcast, multicast, pacotes de entrada descartados, quantos foram, número de pacotes que entraram com erro, número de pacotes que chegaram, mas é de um protocolo desconhecido e aí tiveram que ser descartados. Enfim, tem uma série de informações aqui. Aí tem, if out octets. Vamos ver vamos ver a interface daqui. Vamos ver a interface de Rio Tinto para o roteador do POP. Quais são as métricas que a gente tem aqui? Esse status operacional, vocês lembram que é aquele... esse status operacional provavelmente, não sei se ele está usando o sysuptime para pegar aqui, ou se ele está pegando de alguma interface específica, esse o status operacional, enfim, não sei, talvez seja... porque isso é uma interface só, né? Eu estou pensando num switch todo. No interface só, esse status operacional é exatamente esse que a gente acabou de ler, né? Cadê? Aqui, IF Opera State Status. Então, isso aqui, para essa interface aqui, é o que está sendo coletado para gerar esses gráficos. Então, a cada 10 minutos, provavelmente, o gerente está se comunicando com esse equipamento e solicitando para essa interface específica, que ele sabe qual é o número, né? Quem configura isso tem que saber qual é o número dessa interface, para solicitar, por exemplo, o status dela. Depois, taxa de entrada e saída em bits por segundo. Ixi, acho que isso aqui tem algum problema. Tá meio estranho isso aí. Já desde aquela outra vez que a gente viu que tava meio estranho, não foi? Esse para Rio Tinto, como se não tivesse sendo coletado direito. Taxa de entrada e saída. Então, aqui, o azul é entrada. O vermelho é saída, em bits por segundo, tá? Então, o azul é o que entra, o vermelho é o que sai. Daquela interface que a gente viu ali, que era de uma pessoa para Mamanguape. Provavelmente, eles estão coletando do lado de uma pessoa. Então,
Então, entra mais coisa, na verdade, do que sai, mas enfim. Então, tá vendo que isso vem lá da MIB, né? Vem diretamente da MIB. Taxa de entrada, vamos ver de onde é que vem. Vai ser... Eu acho que vai ser esse in octets. Só que é em bytes. Oi, Jobson, pode perguntar. Boa tarde. Sim. Não, isso são aqueles traps que eu falei. Alarmes, isso aqui provavelmente está configurado, o equipamento está configurado para mandar uma notificação toda vez que muda de status, ó. Entendeu? Aí são aqueles traps lá. Aí tem aqui o horário em que deu. Então, dia 12 teve uma mudança, ele ficou up no dia 12, deu 12:09. Mas ele tinha ficado down no dia 11, de 2:58. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui vai ficar... mas essas informações são enviadas, chegam no gerente. Lá no gerente, o gerente pode guardar no banco de dados, como é o caso aqui, né? Está sendo recuperado no banco de dados. Pode mandar e-mail, pode mandar SMS, depende de como é que está configurada essa estação de gerência, entendeu? E isso aqui depois é muito importante para a gente conseguir ter uma noção. Depois a gente vai ter umas aulas sobre essas métricas, uma noção do tempo para se recuperar das falhas. Então, por exemplo, olha o tempo para se recuperar dessa falha. No dia 11, às 2:58 ficou down. Só foi melhorar no dia 12, às 12:09. Né? Então, isso aqui é uma informação valiosíssima para a gente coletar uma série de métricas a respeito da qualidade da gerência dessa rede. Certo? A gente vai ver isso mais na nossa segunda parte do nosso curso. A gente vai ter... Isso aqui é porque eu entrei no roteador, eu acho, não foi? Eu estava entrando no enlace para poder a gente ver... Isso aqui do tráfego, né? Então, taxa de entrada e saída, pacote de entrada e saída, erros de entrada e saída. Tudo isso vem dessa tabela de interfaces, ó. Pacotes, tem os octets lá em cima, quantidade do que foi descartado, quantidade de erros. Então, tudo vem daqui, todas aquelas informações praticamente vêm dessa tabela de interfaces. Erros de entrada e saída, certo? E aí tem outros grupos nessa MIB, tá? Tem sobre o ARP, tem falando sobre questões de protocolo relacionadas ao protocolo IP, relacionadas ao protocolo ICMP, quando isso é ofertado, né, naquele sistema. Relacionado a TCP, tem a tabela famosa das conexões TCP, que parece com essa tabela de interface, só que é uma linha para cada conexão TCP que está estabelecida no momento, tá? Tem um grupo de UDP com tabela parecida, EGP, que tem a ver com informações de roteamento, implementação e execução de protocolos de enlace, e tem também SNMP, que tem a ver com informações relacionadas ao próprio SNMP, tá? Então, essas informações podem ser estáticas ou dinâmicas, né? Informação estática, por exemplo, nome de um elemento, o ID da interface, a descrição de um elemento, a localização, são coisas estáticas. O gerente geralmente configura, ou então nem é configurado, mas é uma coisa que não fica mudando ao longo do tempo. E outras informações que são informações dinâmicas, né? Como, por exemplo, a quantidade de bytes que entra, de bytes que sai, a quantidade de pacotes descartados, de erros, são informações que vão mudando com o tempo, né? O estado daquela interface, daquele sistema, isso pode mudar ao longo do tempo. Então, são consideradas informações dinâmicas, né? Então, as MIBs tanto trazem informações estáticas quanto informações dinâmicas, informações que podem ser controladas pelo gerente e outras que só podem ser lidas, tá? E quando a gente recupera essas informações, especialmente essas informações dinâmicas, lá na estação de gerência, a gente vai usar alguma estatística para derivar métricas interessantes, tá? Nesses exemplos que eu mostrei para vocês, não tem nenhuma que seja uma combinação muito grande, uma combinação muito diferente, uma estatística muito diferente, mas eu posso, por exemplo,
Sabendo aquele f-speed, que é a largura de banda, eu posso identificar quanto eu estou usando daquilo ali e ter uma informação sobre taxa de utilização, que é uma informação que não tem lá, são informações que eu derivo dessas que estão lá, certo? Na segunda parte do curso da gente, eu quero dedicar algum tempo para a gente ver esse tipo de coisa, essas estatísticas importantes, interessantes na área de gerência de redes, tá certo? E aí eu vou deixar um trabalhinho para vocês, que é identificar como é que a gente usa a MIB2. Eu vou colocar isso lá no Classroom, para pegar a disponibilidade de um roteador, por exemplo. Como é que é esse processo, né? Porque lá eu vou ter aquele sysuptime. Provavelmente eu vou usar isso, mas como é que vocês acham que deve ser? Pensar um pouquinho sobre isso. Como é que vocês acham que é esse processo de gerar um gráfico de disponibilidade? De gerar um gráfico que é a taxa de erros de um enlace, tá? Porque a quantidade de erros está lá, é fácil de recuperar. Mas e a taxa de erros, que é a cada 100, sei lá, a cada 100 pacotes que eu envio, qual é a taxa, de qual o percentual desses pacotes que deu erro, que foi descartado? Como é que será esse processo lá para um gerente de lidar com essas informações e gerar informações úteis, métricas úteis, utilização de um enlace, né? Eu tenho a velocidade do enlace, eu tenho a largura de banda, eu tenho o uso, como é que eu derivo essa utilização, o percentual do que está sendo usado, né? Porque às vezes isso é mais fácil de ver do que a quantidade de bits que está passando por ali, certo? Então, esse aqui é um exercíciozinho que eu vou fazer para a gente começar a pensar nisso, mas isso aqui vai ser mais para a nossa segunda parte do nosso curso, tá certo? Eu vou tentar, eu vou abrir aqui novamente eu vou fazer a chamada, peraí, pessoal, calminha. Fiquem aí que eu vou fazer a chamada e enquanto eu tô abrindo aqui, eu vou falar de novo uma coisa que eu já falei pra vocês, que tem a ver com a nossa prova. A prova é terça que vem, de hoje para amanhã eu vou colocar uns exercícios lá, vai ser parecido com quizzes e tal, posso fazer uma pergunta ou outra, tá? É remota a prova começa de 1h30, mas se precisar se estender até as 3h30, todo mundo com quem eu conversei até agora disse que não teria problema, né, de ficar até um pouquinho mais tarde, tá certo? O que mais? Esqueci alguma coisa, gente, de falar? É isso. É sobre o assunto que a gente viu até agora, tá certo? Essas aulas... Eita, deixa eu parar a gravação, peraí.